Sonho de todo mundo, pelo menos em algum momento da vida, é as 3 principais profissões: medicina, engenharia e advocacia, né? Então, em algum momento da vida alguém pensou uma dessas 3. É o mais usual. Acho que tem poucas pessoas que eu conheço que não pensou. Qual que é, de fato, a competitividade do mercado, assim? É um negócio que, de fato, é competitivo, é difícil você conseguir plantão, é difícil você conseguir começar a carreira ou não? Bom, eu não tive essa dificuldade. Então, eu trabalhei nos lugares que eu foquei. Comecei a estabelecer relacionamentos nos hospitais que eu queria trabalhar. Então, a chegada, assim, você começa lá atrás, na fila das possibilidades, mas você vai mostrando sua vontade, você vai mostrando serviço, qualidade de serviço, confiança, e você vai entrando. Então, é como se fosse uma pedra bruta. Ali você vai ter que lapidar, entender melhor o que você quer, onde você quer ficar, e vai ficando cada vez mais claro o caminho. Eu pensei assim, principalmente na parte da nutrologia. Eu tinha um público-alvo que eu gostaria de trabalhar, um público parecido com o que se eu estivesse na minha cidade, eu trabalharia com um público tal, em determinadas áreas da cidade, e eu quero esse caminho para mim, porque vai ser um caminho mais adequado, vou me sentir à vontade nesse lugar. Então eu comecei a focar na clínica que eu tinha admiração, que era o Espaço Volpi, e comecei a mandar currículo. Eu sabia que o Thiago, ele tinha um programa de assistente, que ele pegava uma pessoa que estava no início da carreira, acompanhava ele, ensinava tudo, todo o método, toda a trajetória do paciente na clínica, a metodologia, tudo com base científica, mostrando uma qualidade de atendimento acima da média. Eu falei, vou tentar. Na primeira, nada. Vi uma colega da pós-graduação entrando. Eu falei, bom, paciência. Entrou lá, no Volpi? Entrou no Volpi. Aí vi a segunda. Aí eu falei, ok. Quando foi na terceira, foi até curioso, assim. Eu mandei, não mandaram mensagem nem nada. Meu pai faleceu. E aí, fui para Manaus na manhã. Já estava fazendo minha pós-medicina integrativa. E aí, quando eu cheguei em Manaus pro enterro, cheguei em casa, que tava ainda aquela confusão na minha cabeça, me ligaram. Oi, doutora Andréa, tudo bem? Aqui é do Espaço Volpi, seu currículo foi selecionado. Falei, nossa. Agora, no momento mais confuso da minha vida. Não sei nem o que eu vou fazer. Aí eu falei, olha, eu vou ter que esperar aqui, quero esperar o enterro do meu pai. Quero. E quando eu chegar em São Paulo, eu ligo pra vocês. Ela falou, bom, se a vaga for ocupada, faz parte, mas se não tivesse, a gente, quem sabe, marca uma conversa. Eu falei, tá ótimo. É um momento que você tá desligado. Não dá pra pensar. Não dá. E esperei, passei minha semana, vi meu luto. Mas quando deu a missa de 7º dia, no outro dia, assim, pelo amor de Deus, eu quero primeiro voo. Agora vamos voltar. Vamos voltar pra vida. E vim. A vaga tava aberta ainda. E eu fui tão desprovida, assim, que eu tava num momento ainda transitório, com todo o sentimento, que eu tava bem tranquila. E eu acho que isso foi um ponto... Não se pressionou, né? Exato. Acho que quando a gente tira a pressão das costas, vai até melhor, né? Exato. Parecia que eu tava ali do tipo... Olha, gente, aqui se der certo, Deus, se não der, tá tudo ok. E foi super tranquila a entrevista, foi bem bacana. Foi com ele? Não foi com ele. Foi com o time? Foi com o time. Foi com a nossa gerente da época, que é a Marina Figueiredo também. Foi uma grande gerente do Espaço Volpi. E aí foi uma semana depois, ela me deu um feedback que eu tinha conseguido a vaga. Que legal. E o Thiago tava viajando na época, eu ia esperar uns dias pra começar. E foi um ano de assistente, fiz como assistente do Thiago. Foi um ano que me ensinou a base prática da nutrologia. Como você falou, tem toda uma metodologia que o Thiago criou. Ele tem linhas de raciocínio muito práticas. Então, consegue fazer esse caminho ser muito fácil. A linha de raciocínio fica muito facilitada com o método que ele criou. Uhum. Então, aprendi um roteiro de consulta que me fazia olhar para o paciente de uma maneira muito mais fácil. E a gente conseguia fazer um diagnóstico mais correto. Foi fundamental para tudo que aconteceu na minha vida
nos anos seguintes. Fiquei um ano lá, e nesse ano foi um ano difícil, né? Depois de toda a parte emocional. Sim. E aí tive uma depressão no meio do caminho. É mesmo? Foi abrir mais ou menos, acho que já tava começando a dar alguns sinais, o baque de morar sozinha, de estar num lugar desconhecido, um grande impacto do mercado de trabalho e a perda do meu pai, juntou tudo e fez um bolo. Assim, algum estraguinho ali, né? Exato. E aí, eu lembro que a Marina me chamou, a nossa antiga gerente, e falou, Déia, olha, você tá num momento difícil, eu sabia o que a clínica precisava, e assim, hoje, na verdade hoje não, naquele momento eu entendi o que era empresa. A gente tem que entender também o que a empresa precisa, o que você tá entregando, a gente precisa ter consciência disso. Não é um pai, é uma empresa. Exatamente. E eu entendia que eu não tava dando tudo o que eu podia, que eles precisavam. E provavelmente você precisava de um tempo também, né? Com certeza. Às vezes a gente precisa dar uma freada na vida, dar uma respirada, né? Com certeza. E eu não tava naquele pique todo. Eu realmente precisava dar uma ajustada, montar o quebra-cabeça direitinho. Sim. E aí fiquei um ano, mas ainda eles me seguraram essa ideia. Fica um ano, fecha esse ano com a gente e depois a gente termina esse ciclo. Foi incrível, então não teve nenhum problema na minha saída, foi realmente uma questão... Tanto que você voltou depois, né? Com certeza. E aí, depois que eu saí de lá, eu realmente precisei procurar ajuda. Foi um período bem delicado, os 2 anos seguintes, que foi o período de tratamento, mas principalmente entre 2016 e 2017, a aceitação do diagnóstico, a dúvida se eu ia ficar em Manaus, se eu ia ficar em São Paulo, o que eu ia fazer. Então, acho que isso foi uma dúvida que me consumiu por muito tempo. Como é que é isso pro médico? Porque, assim, para pessoas normais que vão e falam assim, poxa, você tá com síndrome do pânico, você tá com depressão, você tá com isso, você tá com aquilo. Pra gente, estamos escutando um especialista. Você vive esse mundo, você consegue ter a leitura do que está acontecendo no seu corpo, no seu nível de estresse e etc. Como é que é isso para o médico ter essas percepções e ter que ir num especialista e escutar de um colega, né? Com certeza. Foi desafiador para mim. Acho que foi a primeira batalha ali vencida foi a aceitação do diagnóstico. Primeiro porque a gente está acostumado desde o início da faculdade a tomar grandes decisões, a dar conta de tudo, a entender que às vezes um hospital tá pegando fogo, você tem que meter a cara e fazer dar certo e lutar pela vida de todo mundo. E às vezes você, por mais que você saiba a teoria, colocar tudo isso em prática é complexo. E uma responsabilidade enorme, né? Muito grande, desde muito cedo. Então, quando foi a questão da depressão, eu não queria aceitar que eu tinha... Eu colocava ali como falha. Hoje eu totalmente assim já virei essa palavra na minha cabeça, mas naquele momento eu encarava aquilo como, nossa, tô falhando, tô fraca. Eu acho que muita gente pensa assim, né? Exato. Como se culpa, né? Fala assim, pô, não é possível que eu tô passando por isso, né? Exato. E hoje eu entendo que, nossa, aconteceu um estresse com você é uma pessoa. Você tem sentimentos, você tem uma história, você tem diversas coisas por trás disso que você precisa dar atenção. A gente não é de ferro. E às vezes são coisas tão pequenininhas que às vezes a gente nem se dá conta do impacto que isso causa na gente. E vai acumulando, principalmente se a gente não cuida. Então, naquele momento eu tava sem terapia, sem um acompanhamento, tava numa vida solitária aqui em São Paulo. Às vezes até o conversar com alguém já é muito terapêutico, demais, porque a fala é terapêutica. Quando você fala, você já está se escutando de novo, já está entendendo um monte de coisa. Então, isso foi bem impactante. Então, aceitar a terapia de volta, aceitar o uso de medicamentos. Mas chegou uma hora que eu olhei assim, eu falei, cara, de fato, eu toda aqui bagunçada... Fazer terapia pra eu entender, ok, mas eu preciso estar na base, pelo menos, pra conseguir andar. É tipo, você caiu num buraco muito fundo, eu jogo uma cordinha pra te puxar, o medicamento vai ajudar a te colocar na superfície, mas você quebrou uma perna, então você vai usar uma bengala naquele momento. E depois, se você for cuidando, faz fisioterapia, abandona, tá de volta. Uhum. Mesma coisa.
Medicação, você sai do buraco, volta para a superfície, você estabiliza seus neurotransmissores. A gente, na nutrologia, a gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar em cima disso. Então, hoje a gente vê muito essa questão de intestino, vitaminas que influenciam, mas é o conjunto. Você precisa tratar o físico e o emocional. Total. Então, foi intenso o tratamento. 2 anos, né? 2 anos de tratamento. E teve uma hora que eu decidi que eu ia virar a chave. E assim, Marcelo, eu lembro do dia, de como eu tava, da sensação que me deu, e eu falei, chega, eu não quero mais. Eu entendi naquele momento que eu ia precisar, para eu viver a vida que eu queria, e quando eu falo viver a vida que eu queria, realmente assumir que eu escolhi estar em São Paulo, eu escolhi essa vida. Então eu não tava sozinha aqui em São Paulo, sem minha família, porque a vida fez assim. Não. Eu era a dona dessa decisão. Ela era só minha. Então, quando eu decidi isso, quando eu vi, peraí, eu vou sair do vitimismo, eu vou assumir minhas responsabilidades nas minhas escolhas, eu vou ver, a partir de agora, que eu tô consciente disso, o que eu posso fazer? E aí, assim, joguei pro universo. As oportunidades foram caindo no meu colo. Caramba. Pessoas que estavam me ensinando várias coisas, me dando insights, livros. E eu decidi que o que eu preciso fazer para ficar bem. Se eu olhar um caminho e eu acreditar, eu vou me jogar. A terapia começou a ficar cada vez mais intensa. Às vezes eu estava indo 2 vezes na semana. Eu falava, nossa, eu tô me rasgando, mas vai dar certo. Mas você descobriu, nesses 2 anos, você descobriu o que estava te fazendo mal? Foi um acúmulo. Foi uma somatória de vários fatores? Foi uma somatória de vários fatores. Eu acho que essa questão de... A decisão de ficar longe da família, do rompimento... Deve ser muito difícil, ainda mais para uma filha, né? Por parte de mãe, eu sou filha única. Por parte de pai, tenho 2 irmãos, mas um pai machista. Então, tinha uma história voltada para isso. Eu me sentia culpada, que minha mãe ficava só em Manaus. Falei, nossa. Então... Sei bem como é isso. Eu senti muito. Quando eu falei, eu vou ser o primeiro a sair de casa, para mim vai ser fácil. Mas tem o meu irmão, como é que ele vai se sentir? Sabe? Todo mundo se cobra, todo mundo se culpa, né? Exato. E às vezes isso causa um impacto maior para uns e menor para outros. Verdade. E ok, não tem mais fraco ou mais forte nessa história. Então foi um acúmulo de fatores. Eu tinha tido muita questão com meu pai emocional, tinha muita coisa. Então isso também, quando meu pai faleceu, eu falei, putz, e agora? O que eu faço com isso tudo? Né? Não resolvi nada. Que você ainda estava resolvendo, né? Não resolvi nada. Aí eu me dei conta e falei, nossa, vou ter que resolver isso de algum jeito dentro de mim. Tem que se perdoar e perdoar o pai, né? Exato. E no dia que eu virei essa chavinha, eu percebi que assim, às vezes a gente acha tanto que é o certo, eu vou zerar esse negócio. Eu não vou colocar nem certo nem errado. Eu vou ver o que pode acontecer, quais são as possibilidades da minha história para eu começar a fazer as pazes com ela. Nisso tudo eu tive um isolamento social enorme. Pouca gente que eu tinha contato assim em Manaus soube do que estava acontecendo. Então as pessoas não tinham ideia, porque eu me isolei. Eu me fechei muito. Que era uma maneira de me proteger. Seu método. Né? Exato. E ali eu comecei. E aí um primo meu fez um curso de autoconhecimento, Leader Training. E ele saiu de lá e me ligou. Deia, você não tá entendendo, você tem que fazer um curso. Aí eu falei, tá, beleza, eu vou ver. Mais um dos 300 que eu já fiz. Eu vou ver. Aí eu vi assim, aí na época, financeiramente, falei, Esse é o do Tadashi? Fiz o curso do Tadashi. O Leader Training é o dele ou são 2 diferentes? O Leader Training foi o primeiro que eu fiz dele. Aí eu falei, vi o preço, falei, não. Aí ele me ligou e falou, Deia, aí, próximo. Eu falei, então, né, agora não dá, quem sabe no próximo. Ele, não, você não tá entendendo. Eu não tô falando pra você ver se dá pra você fazer. Você vai, tô te dando de presente. Uau. Você tem que... Não me pergunte por quê, mas tive um negócio, vem contigo, você precisa ir. Que legal. E falei, quer saber, não tenho nada a perder, tenho ninguém no final de semana pra me cobrar, eu vou perder nada, vai ser um final de semana como outro qualquer, vou me divertir. Juro que eu tava assim, zero expectativa, tipo, zerada. E foi um final de semana que realmente... É intenso, né? Mudou minha vida. Nossa, o que virou toda a tua história? Não.
Na verdade, ele só me mostrou que eu tava só no início do caminho. E me mostrou um monte de portinha que eu precisava agora ver o que eu ia fazer com isso, mas eu já tinha um caminho. Eu já sabia onde tinham ali chavezinhas que precisavam ser ajustadas. E aí cheguei depois, conversei com ele. Eu falei, e aí, Tadashi, eu tô querendo um rumo, assim, queria que você puder me aconselhar. E ele falou assim, André, faz expansão de consciência. E a expansão de consciência é um curso de 5 módulos, 1 semana a cada 6 meses, e você... 1 semana a cada 6 meses. Exato, de domingo a domingo. Sem contato com ninguém, Uau. sem celular, sem, assim, você desliga numa montanha que você pode até levar um celular, ele só não pega. Então, não adianta de nada. Não adianta de nada. E ali eu me joguei. Eu falei, quer saber? Eu vou com tudo, toda a minha força, assim, com toda a minha aberto, vontade. Né? E o que tiver que eu viver lá, vai ser. Eu lembro que um dos terapeutas, ele chegou pra mim, bateu no meu ombro e falou assim, Andréa, vai doer. Aí eu olhei pra ele e falei, pode doer o suficiente pra que não doa nunca mais. Uau. E foi. E é dolorido, né? Mas é libertador. Porque quando você melhora aquela ferida, cicatriza ela de uma maneira diferente, ressignifica. Verdade. Você vai mudando, você vai se livrando de pesos, se livrando de um monte de coisa que realmente trava a vida. É o que eu falo pra todo mundo, assim, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, todo mundo tá muito preocupado com o técnico, né? Você vem da medicina, você sabe, a maioria dos médicos só tá procurando ler estudo científico e entender procedimentos e ver o que tem de mais novo, mas às vezes a gente esquece de olhar pra dentro e chega um momento que ou a vida te para, como talvez tenha sido um pouco com você, ou em algum momento isso vai se tornar uma prioridade na sua vida. Não tem jeito, porque você vai ter uma limitação de carreira. Sua carreira não vai evoluir mais. Para alguns, carreira, para outros, relacionamentos. Pois é. Em diversos lugares. Todos os pilares da vida, né? Exato. Algum vai ser um ponto fraco para você e vai te impedir ali de caminhar. Então, quando você vai se livrando disso, você vai dando outro significado. Isso para mim foi... Eu também fui, nasci numa família normal, mas eu sempre cresci escutando coisas que meninos escutam. Homens não choram, tem que ser forte. Eu apanhava no colégio, que eu era meio bobão, e minha mãe me batia. Meu Deus. Minha mãe falava, o quê? Você apanhou? Então você vai apanhar também. Pra quê? Porque ela não queria que eu apanhasse. Então esse tipo de coisa vai te transformando numa pessoa que não é você na essência. E vai chegar uma hora que você vai ter que arrumar isso. Então quando eu conheci a Renata, ela já era pós-graduada, doutorada, pós-doutoranda em autoconhecimento. Eu lembro que você contou isso. E a gente não conseguia conversar direito. Porque ela estava em outro patamar. Hoje você está em um outro patamar. E na hora que você conversa com uma pessoa que não tem autoconhecimento, é uma conversa ainda muito superficial. É uma conversa que não tem uma conexão, porque você entende coisas que a outra pessoa não entende. E não é um conhecimento, é conhecimento de você, do relacionamento humano, né? De você com você mesmo, de você com a sua história, né? Então é um negócio que pra mim foi transformador, assim. E eu acho que tem muita gente que mistura isso com espiritualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada. Você pode associar, opção sua, mas não tem nada a ver. E assim, você até me fez lembrar, você perguntou, tem alguns gatilhos que você descobriu? Eu tive uma família muito rígida, então eu tive a mania da perfeição. Eu tinha que ser perfeita, então eu tive muito aquela coisa, não pode se machucar, não pode sair correndo, não pode dar nada errado. E quando você sai um pouquinho da curva, nossa, eu já saí, morei fora, já tô fazendo tudo errado do que tinha sido ensinado, aquilo foi pra mim, nossa, desesperador. E quando você aceita quem você é, nossa, mas eu sou isso, eu entendo a expectativa dos meus pais, mas essa sou eu. Existe amor de qualquer jeito, existem diferenças, e aí a gente vai se aceitando. Nossa, é outra história. A vida fica diferente. A vida fica diferente. E nisso, acho que foi uma das grandes decisões que eu tive durante o Expansão, foi o que realmente eu queria fazer.
onde eu queria ficar. E quando eu queria fazer da vida, né? Eu vou realmente ficar em São Paulo, eu vou voltar para Manaus, eu vou assumir a potência da minha carreira e meter a cara. Eu tinha muita... Ai, não sei se eu quero me expor tanto. E aí, quando eu virei a chave, quando eu decidi, comecei a lapidar mais ainda a pedra, aí as coisas foram também se transformando.